Olá, bom dia, seja bem-vindo de volta ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar as emendas do relator ao orçamento da União. A retomada dos pagamentos foi autorizada depois do Congresso definir regras de transparência. A Corte validou por 8 votos a 2 a liminar da ministra Rosa Weber, que autorizou a continuidade da execução orçamentária das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Em novembro, Rosa Weber tinha suspendido os pagamentos sob o argumento de ausência de publicidade nos repasses financeiros e ausência de regras claras para definir quem seria beneficiado. Após o Congresso Nacional aprovar uma resolução com regras para dar mais transparência à aplicação dos recursos, que são controlados pelo relator geral da Lei Orçamentária Anual, a ministra liberou as verbas. Apesar de autorizar a retomada da execução das emendas, a ministra determinou que o parlamento tem 90 dias para detalhar quais deputados e senadores foram contemplados com os recursos ao longo do exercício financeiro de 2021. Antes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha dado 180 dias ao relator do orçamento deste ano para divulgar os nomes. Apesar de o prazo ter sido reduzido pela metade, ele garantiu que vai fazer o possível para cumprir a determinação do STF. E o julgamento sobre o passaporte da vacina no Supremo Tribunal Federal vai recomeçar do zero no ano que vem. Até ontem, um assunto era discutido no plenário virtual, onde os ministros estavam colocando os votos no sistema do STF. O placar era de 8 votos a 0 a favor da manutenção da exigência de apresentação de comprovante de vacinação para entrar aqui no Brasil. Mas com um pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques, o assunto agora precisa ser votado presencialmente. Como o STF entra em recesso na segunda-feira, a votação fica só para 2022. Assim, segue valendo a liminar de Luiz Roberto Barroso com a obrigatoriedade do passaporte. A média móvel de mortes pela Covid caiu 30%, mas 4 estados não divulgaram os dados. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 124 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora, são 617.395 vítimas da doença no país. Também foram acrescentados mais 3.720 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.204.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 134 vítimas. Já faz 45 dias que a média fica abaixo de 300 óbitos por dia. E a média móvel de casos indica 3.983 novos registros diários. Essa média também continua em tendência de queda, com redução de 46,72% nos números. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 unidades da federação apontaram alta: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Roraima e Sergipe. Já em estabilidade, agora estão 6 estados: Amazonas, Bahia, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia. E 12 estados apresentaram queda: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E desta vez, 4 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins. E olha só, pesquisadores da Faculdade de Medicina de Hong Kong chegaram a uma conclusão que pode explicar o porquê da variante Ômicron ser menos grave do que as outras variantes da Covid. É que apesar de se multiplicar 70 vezes mais rápido nas vias aéreas, quando chega nos pulmões, a velocidade é 10 vezes menor. Em 2022, as empresas de telemarketing vão ter que usar um código padrão para identificar as suas chamadas. A nova determinação da Agência Nacional de Telecomunicações foi publicada no último dia 10 de dezembro no Diário Oficial da União e estabelece um prazo de 90 a 180 dias para a implementação da regra, dependendo do tipo de operadora. Vamos entender melhor como tudo isso vai funcionar na reportagem da Maria Clara Leite. Queixas sobre operadoras de telemarketing não faltam neste portal de reclamações. Tenho recebido insistentemente ligações do número. Sempre me liga várias vezes ao dia para oferecer pacotes e planos.
Estamos sendo importunados pelo telemarketing. Mas qual é o limite desse tipo de serviço? O que nós temos observado é que empresas estão querendo fazer telemarketing ativo, estão fazendo há alguns anos, de forma discriminada, usando recursos como robôs, máquinas, usando distintos, números, você bloqueia um número, chega a outros recursos de numeração, o uso inapropriado, não advertido, inclusive com ligações para áreas de segurança pública e ao consumidor que tanto está reclamando e tanto tenta cancelar ou bloquear as chamadas e não consegue. Mas a partir de meados de março de 2022, a identificação desse tipo de chamada vai começar a ficar mais clara e o consumidor vai poder escolher atender ou não a ligação. Por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, todas as empresas que oferecem serviços por telemarketing ativo vão ter de usar o código 0303. O uso do código será obrigatório, assim como a identificação nítida no visor e a fiscalização para detectar ligações de números fora do padrão determinado ou não identificados será rígida. Mas o legal dessa nova regulamentação é que ela traz para a operadora de telefonia, que é quem cadastra esse telefone, o dever de fiscalizar. Então, a Anatel, enfim, se esse tipo de ligação estiver acontecendo bastante, a Anatel vai bater na porta da empresa de telefonia e vai falar, olha, teve essa ligação aqui que saiu da sua base, e, enfim, está fora dos padrões, multem você. Então, a Anatel está delegando essa fiscalização para as operadoras, que muito provavelmente vai fechar o cerco com relação a esse assunto. Mas o consumidor também tem de fazer sua parte. A partir do momento que o consumidor perceber que isso não está sendo implementado, ele vai continuar reclamando nos seus veículos, PROCON, com as próprias prestadoras ou na Anatel. A Anatel vai fazer um enforcement com as operadoras de telecomunicações e, em medida extrema, a operadora vai bloquear aquele recurso de numeração daquela empresa. Bem, pelo menos agora o consumidor saberá se a ligação vem de uma empresa de telemarketing por meio do prefixo 0303. A dúvida que fica é sobre os possíveis prejuízos das empresas de telemarketing. Hoje, as pessoas já não atendem nenhuma chamada. As pessoas já não atendem porque sabem que são robôs ou são chamadas incômodas. As pessoas já não preferem não atender. As empresas vão ter que se reinventar, Se adequar, tornar o uso do telemarketing consciente, voltar àquela credibilidade que se tinha no passado. A gente quer disciplinar. São mais de 600 mil postos de trabalho. Movimenta bilhões de economia, tanto as empresas que fazem uso de call center e telemarketing, quanto os próprios produtos que são comercializados. A medida é boa, mas vamos descobrir em março de 2022 como tudo isso vai funcionar na prática. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso encontro amanhã é ao meio-dia e hoje, à 13h, é com Renato Diniz. Até mais.